Olá, meu nome é Marialina Baldassari. Para quem não me conhece, eu sou médica endocrinologista. Estou trazendo conteúdos da área da saúde e bem-estar. E para você que está chegando agora, vá lá, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações de grande valia. Eu vou falar hoje sobre uma coisa que vocês já conhecem muito bem, sobre ela, a famosa pochetezinha ou barriguinha de chope ou mesmo pânceps, como vocês costumam chamar. É aquela famosa gordurinha no abdômen que nós odiamos, principalmente nós mulheres, mas que representa muito mais que um problema estético. Ele é um problema grave de saúde, é um problema muito sério. Estima-se que 1 a cada 3 brasileiros tenha problema de síndrome metabólica, que é o aumento dessa circunferência abdominal. E o que significa isso? Há uma correlação direta entre o tamanho da circunferência do abdômen e o risco que você tem de complicações cardiovasculares, de ter um infarto, de ter um derrame, de ter um tromboembolismo, enfim, o combo de coisas ruins. É muito importante que ela seja detectada e é muito fácil de você saber se você está ou não dentro da faixa do tamanho de circunferência abdominal adequado. Como é que a gente faz essa medida? Com uma fita métrica, você vai passar essa fita respirando normalmente, não pode roubar, hein? E você vai passar entre a parte inferior da última costela, você imagina que tem a última costela e aqui a parte superior da crista ilíaca. Imagine uma linha passando no meio desses dois pontos. É aí que você vai passar a fita métrica. Dá mais ou menos uns 2 dedinhos abaixo do umbigo. E você vai medir qual é o valor que a gente considera adequado. Existem alguns valores diferentes dependendo da sociedade, mas segundo a Diretriz Brasileira de Tratamento e Diagnóstico de Síndrome Metabólica, a gente tem os valores seguintes. Para a mulher tem de estar até 88 centímetros e para homens até 102 centímetros. E lembrando, os asiáticos, essas medidas de 88 e 102 não são válidas. Eles são menorzinhos, então a medida para eles é 80 para mulheres e 90 para homens. Então, se você tiver algum valor acima desses números, você já pode pensar que você é um sério candidato, provavelmente é uma pessoa com síndrome metabólica. E o que é essa tal de síndrome metabólica? Ela corresponde ao depósito de gordura lá dentro da barriga. É uma gordura visceral, é uma gordura que está lá dentro, espalhada entre as vísceras e até no meio das vísceras. Essa gordura é uma gordura diferente daquela gordura que a gente tem debaixo da pele. Essa gordura debaixo da pele, ela é reserva, não é bonita, mas não é tão maléfica. Então, a gente precisa sim detectar se a gente está com essa gordura abdominal. Lógico que existem exames que a gente pode fazer, por exemplo, uma densitometria de corpo inteiro, ela dá com precisão essa quantidade de gordura dentro da barriga, ela pode aferir as medidas de uma forma bem precisa. Mas não há necessidade, com uma simples fita métrica, a gente já pode fazer esse diagnóstico. Então, quem tiver com a circunferência abdominal aumentada, pode correr, porque você vai ter um risco maior de complicações cardiovasculares, um risco até 2,5 vezes maior do que uma pessoa que não tem essa gordura abdominal. Na verdade, a distribuição de gordura pelo corpo tem um caráter genético hereditário e até racial. Por quê? Porque a gente tem pessoas que têm mais receptores para gordura no abdômen, lá dentro, e outras pessoas que têm receptores para gordura debaixo de toda a pele.
Então a gente fala em 2 padrões de distribuição de gordura. O padrão maçã ou centrípeto ou androide, que é uma característica mais masculina, né? E o padrão pera, que é aquela gordurinha toda distribuída, que nós também não gostamos, nós mulheres não gostamos, mas que é um padrão, vamos dizer assim, mais benéfico. Então, essa distribuição de gordura faz toda a diferença, porque aquela gordura que se encontra dentro do abdômen, ela é metabolicamente muito ativa. Ela produz uma série de hormônios, de substâncias inflamatórias, as citocinas, que vão deixar o seu corpo todo inflamado, vão aumentar a resistência à ação da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas e que não vai conseguir agir nos seus sítios, nos receptores celulares. Por quê? Porque a gordura vai atrapalhar. Então, o pâncreas vai cada vez mais produzindo insulina para tentar vencer essa resistência dada pela gordura. E daí a gente desencadeia o diabetes tipo 2. Então, muitas vezes a pessoa não se toca. Ela está, na verdade, gravemente enferma, inflamada e predisposta a ter complicações. E a gente pode fazer esse diagnóstico antes que ela complique. Bom, como é que a gente sabe se a gente está dentro de um peso adequado? O índice que a gente mais utiliza ainda hoje é o índice de massa corpórea, IMC. E como é que ele é calculado? É fácil de calcular, gente. É só pôr o peso dividido sobre a sua altura ao quadrado. Você vai ter um valor. Esse valor, ele tem de estar entre 18,5 e 25. Nessa faixa, você tá, ok. Por que a gente sabe que a pessoa tá ok nessa faixa? É nessa faixa que todas as suas funções fisiológicas, que o seu organismo funciona melhor. Vou fazer uma comparação. Você compra um carro que é feito para transportar 5 passageiros. Ótimo, se colocar até 5 passageiros dentro dele, ele vai funcionar muito bem por bastante tempo. Mas se você começar a colocar, ao invés de 5 passageiros, colocar 10 passageiros, o carro, quando é novo, ainda vai transportar. Mas o que vai acontecer com esse carro que não foi feito, não tem estrutura para transportar tanta gente? Ele vai começar a arriar, ele vai começar a ter problemas muito mais cedo, vai se desgastar. Então, quando a gente está fora da faixa adequada de IMC, a gente tem um desgaste maior. A gente vai envelhecendo e apresentando doenças precocemente. Então, quando a gente está fora desse IMC, entre 25 e 30 a gente tem a faixa de sobrepeso e acima de 30 a gente tem as obesidades. Até 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40 a gente tem a obesidade grau 3. Que também é chamada de obesidade mórbida. Então, aí realmente a pessoa ela está na iminência de ter várias complicações. Então, assim, quando a gente está nessa faixa que não é adequada, a gente está sobrecarregando o nosso organismo e a gente vai quebrar, que nem o carro. Quando a gente está muito abaixo do peso, abaixo de 18,5, também aí aparecem outros tipos de doenças que estão ligadas à desnutrição, à falta de tecido gorduroso minimamente, e que pode também trazer uma série de consequências, infecções graves, e então também não é adequado. A gente tem de ficar dentro dessa faixa. É lógico que muitas vezes é difícil, principalmente para as mulheres pós-menopausa, principalmente para os homens, com o passar homens e mulheres depois, com o avançar da idade, e principalmente no estilo moderno de vida, onde as pessoas geralmente são sedentárias, ficam muito tempo paradas, e comendo. A gente tem um estímulo muito grande para comer comida e não é um estímulo para comer comida saudável. A gente tem estímulo para comer o quê? Os beliscos, as porcarias, as comidas industrializadas. Desculpe aqui o termo porcarias, mas na verdade, em termos de saúde, são coisas que não são saudáveis e que vão
ajudar no depósito da gordura abdominal. Gente, às vezes a gente tem um IMC normal, mas a circunferência abdominal, ela está aumentada. Eu tenho pacientes magros, mas que tem a pochetezinha, tem aquela gordurinha abdominal. Essa gordura abdominal, como eu já falei no outro vídeo, é uma gordura do mal. É uma gordura que traz uma série de consequências, de um risco maior de complicações cardiovasculares. Então, nós temos de checar as duas coisas, o IMC, né, e também a circunferência abdominal, para a gente ver se realmente a gente está dentro dos parâmetros aceitáveis para a nossa estatura e para a nossa situação, tá bom? Então, gente, tem pacientes que vêm e me falam: doutora, eu vou acabar com essa barriga, eu vou fazer uma lipoaspiração e vou finalizar esse problema na minha vida. Gente, infelizmente não resolve e pode até piorar, porque com a lipoaspiração você vai aspirar a gordura que está debaixo da pele, a gordura subcutânea. Você não vai tirar a gordura que está dentro do abdômen, aquela gordura que é realmente metabolicamente ativa e que está associada com um risco maior de complicações cardiovasculares. Então, quando você faz a lipoaspiração, você tira essa gordura subcutânea. Se a pessoa continua comendo e fazendo um balanço positivo, acumulando gordura, ela vai começar a acumular mais gordura dentro do abdômen. Então, vai ser pior. É isso que eu tenho para falar para vocês. Espero vocês no próximo vídeo e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a essas informações.